E as redes sociais especulam que Rafael Veiga pode pintar no Flamengo. O vídeo de hoje do canal coloca um ponto final nessa especulação e fala também sobre uma decisão polêmica. Leila Pereira mandará o jogo do Palmeiras contra o Corinthians na Arena Barueri. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a TV Globo, que registrou sua pior audiência numa estreia do Campeonato Brasileiro em 11 anos. Foi no domingo com Palmeiras 0, Botafogo 0, só 15,1 pontos de média de audiência. Na comparação com 2024, por exemplo, 5 pontos a menos. É que Corinthians e Galo, no ano passado, havia registrado uma média de 20,5 pontos. Bora contar que o Palmeiras acaba de embolsar R$677 mil. Tudo porque Endrick foi titular e marcou gol no jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad, disputado na tarde dessa terça-feira e válido pela semifinal da Copa do Rei. Cada vez que o Endrick é titular, há um bônus e cada gol marcado assegura outro bônus. Bora completar o giro de notícias contando que o Al Riyadh da Arábia Saudita anunciou a rescisão de contrato do técnico Odair Hellmann. Conversei com o Odair antes de gravar esse vídeo e ele admitiu que há um encaminhamento para isso, embora ele não tenha assinado o contrato de rescisão. Também especularam que ele poderia pintar no Fluminense. Conversei com o Odair, que assegurou que ninguém do Flu o procurou até agora. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que deve mandar seu jogo clássico contra o Corinthians na Arena Barueri, o estádio detestado por torcedores alviverdes. O derby está marcado para 12 de abril, um sábado 18h30. Só que, na mesma data, o Allianz Parque estará recebendo o show do Gilberto Gil. Diante disso, o Palmeiras já pediu à CBF a mudança do derby para a Arena Barueri. Estádio que não vingou no coração dos torcedores palmeirenses e que não tem trazido muita sorte. Os resultados por lá costumam ser bem piores na comparação com os do Allianz Parque. Mas a opção pela Arena Barueri era algo inevitável e óbvio a partir do momento em que a Leila Pereira arrendou o estádio pelos próximos 35 anos. Sim, a Arena Barueri, por mais de 3 décadas, será da presidente do Palmeiras. Ela, inclusive, fez uma mudança recente no gramado da Arena Barueri, que tem a mesma condição de grama sintética do Allianz Parque. Pode ser um trunfo do Palmeiras pro confronto contra o Corinthians. Só para fechar o noticiário alviverde, Gustavo Gomes tem treinado normalmente ao lado dos companheiros e deve reaparecer no time alviverde muito em breve, recuperado de uma lesão no joelho direito. Bora descartar uma especulação maluca que surgiu nas redes sociais nas últimas horas, dando conta de que Rafael Veiga poderia ser novidade no Flamengo na metade do ano. Que o rubro-negro busca mais um meio atacante que possa jogar ao lado do Arrascaeta ou eventualmente até substituir o uruguaio. Isso é verdade, confere. Vários nomes têm sido especulados, inclusive recentemente. O Andreas Pereira é um alvo, sim. Jogador do Fulham, cujo contrato se encerra em junho de 2026, ele já deixou bem claro que não vai renovar seu contrato com o clube inglês para tentar retornar o mais breve possível ao Flamengo. Mas, a partir daí, outras possibilidades e nomes têm surgido. Matheus Pereira foi uma alternativa debatida entre Cruzeiro e Flamengo no início dessa temporada, mas quando o Cruzeiro condicionou a saída do Matheus Pereira à chegada do Luiz Araújo, o Flamengo descartou o negócio. Falaram mais recentemente em Raul Lazer, meio atacante argentino contratado por 11 milhões de euros pelo Santos. O Flamengo nega qualquer negociação pelo Raul Lazer. Em relação ao Rafael Veiga, na manhã dessa terça-feira entrei em contato com um dirigente rubro-negro importante do departamento de futebol e questionei a respeito de de Rafael Veiga. E a resposta foi de que não há nenhum contato, sondagem ou interesse do Flamengo. Essa pessoa ainda deu a entender que ainda que o Flamengo quisesse, a chance de o Palmeiras fazer negócio justamente com o grande rival era praticamente zero. Como tem sido de praxe, Palmeiras e Flamengo se tornaram os grandes concorrentes a títulos no futebol brasileiro e têm evitado fazer negócios entre si. Só para completar, importante lembrar que o André Cury, representante do Veiga, admitiu recentemente um acordo com a presidente Leila para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal, prevê a saída do Veiga para o exterior e não para outro clube de futebol no Brasil. Veiga, que está avaliado em 16 milhões de euros e soma na atual temporada 15 jogos, 2 gols e 6 assistências. Só para completar o noticiário do Palmeiras,
Abel Ferreira pediu desculpas à torcida do Palmeiras depois de criticá-la. No domingo, com um empate em 0-0 diante do Botafogo, o Abel citou torcedores do Botafogo que gritavam "é campeão" e disse que os torcedores do Palmeiras não tinham esse hábito. Ele percebeu que a repercussão foi extremamente negativa entre torcedores alviverdes e disse o seguinte, abre aspas, tive uma fala que não faz jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que eu disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de domingo. Sou e serei sempre grato, fecha aspas. A saideira sobre o Palmeiras, Paulinho participou de parte do treino com bola no Verdão e acelerou o seu processo de retorno. Não dá para imaginá-lo tão cedo, mas até o fim do mês a tendência é que o Paulinho estreie com a camisa alviverde. Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Pessoal, por gentileza, de largada aqui, já deixa like nesse vídeo, que eu tenho certeza que assim como eu, você vai ficar pé da vida com mais uma informação vinda desta diretoria maravilhosa da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ama o seu torcedor. Então, por gentileza, além desse like, se não está inscrito aqui no canal do Facincani, se inscreva agora. E também peço para que você me siga aqui na minha rede social, no @Felipe_Facincani, tá bom? Por lá eu posto várias outras informações do Palmeiras para sempre te deixar muito bem abastecido. Porque, olha, já não tem bastado ver o time dentro de campo, não jogar absolutamente nada. Jogadores individualmente também não atuando em absolutamente qualquer sintonia com o treinador. E que fora de campo também tem dado inúmeras declarações e motivos para que o torcedor fique fulo da vida com ele. E não adianta pedir desculpa agora, viu, Abel? Beleza, legal, se arrependeu de ter falado da torcida, mas e as verdadeiras desculpas que de fato poderiam mudar o semblante desse elenco e também do verdadeiro torcedor do Palmeiras que, ó, tá com o coração bastante ferido desde 2023, quando você, sei lá o que você rabiscou naquele papel, pré-contrato, carta de intenção, não sei, mas algo com o Al-Sadd no Catar que acabou não se concretizando e depois gerou esse tal processo na FIFA. É ali e sobre aquilo que você precisa falar claramente ao torcedor para ter de fato, quem sabe de volta, esse perdão revigorado em 100%, Abel. Mas enfim, não é disso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Eu quero falar de uma outra coisa super importante, além também da estreia do Palmeiras na próxima quinta-feira na Libertadores. Palmeiras que tem um grupo tranquilo. Só que o problema é que o Palmeiras é quem pode dar motivos desse grupo se tornar uma casca grossa, né? Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, em Lima. Depois o Palmeiras tem Cerro Porteño do Paraguai, esse time desgraçado aí recentemente, né? Em termos de compactuação com racismo e tudo mais, bando de debochados em algo que é tão sério. E, obviamente, o Bolívar lá na altitude, depois vai voltar aqui pra casa, mas o fato é que o Palmeiras tem um grupo com 3 equipes que não tem tradição na Libertadores. Só que, com essa bolinha que o Palmeiras tem jogado, é lógico que
sempre vai existir uma preocupação a mais em relação ao que esse time pode sobrar em termos de classificação, como em momentos recentes, quando o Palmeiras, passava por cima de qualquer um e tinha sempre a melhor campanha. Mas tirando isso, Gustavo Gomes que pode voltar lá em Lima, se bem que Gustavo Gomes também não tá jogando nada perto daquilo que já jogou. O Palmeiras não divulgou relacionados, Paulinho, Maurício, todo mundo nessa questão de dúvidas aí. Mas, meus amigos, tem algo mais ainda preocupante, que é sobre aqueles que compram o discurso da presidente do Palmeiras. Discurso esse que sempre na hora H nunca se concretiza com a verdade. Então é disso que eu vou falar e de algo bastante preocupante para este começo aqui de Campeonato Brasileiro, antes da viagem do Palmeiras no Mundial, que eu tenho certeza que você, assim como eu, vai ficar, por quê? Olha, prestem atenção. Palmeiras, mais uma vez, fora do Allianz Parque, em um confronto direto com aquele que pode atrapalhar a vida dele no Campeonato Brasileiro e, acima de tudo, com aquele time que, para a atual diretoria, é só mais um jogo, é só, talvez, mais um embate, é futebol, é normal, né? Como diz a presidente, tudo normal, gente. Mas que para aquele que de fato sente e entende o tamanho do Palmeiras e ainda tá muito puto com o que aconteceu na decisão do Campeonato Paulista, mais uma vez, Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar e logo na terceira rodada, só que longe do Allianz. Porque o Palmeiras vai ter 2 shows marcados, dias 11 e 12 de abril, sexta e sábado, do tal do Gilberto Gil. Ou seja, Palmeiras e Corinthians, no dia 12 de abril, um sábado, 6h30 da tarde, já teve o local pedido para alteração na CBF. Vai se realizar na Arena Barueri. Palco recentemente de um derby no ano passado, praticamente um ano mesmo, quando o Palmeiras entregou de bandeja um jogo com o Corinthians, com jogadores a menos e tudo mais, naquele empate trágico no Campeonato Paulista. Tudo bem que depois o Palmeiras foi campeão paulista, mas nunca perder pontos para o Corinthians faz parte do dia a dia do palmeirense. E, de novo, eles vão se encontrar na possante Arena Barueri, sempre muito aprazível para o torcedor. Ou seja, é mais uma promessa da presidente, que tinha dito que agora os acordos, os jogos grandes, principais, esses seriam realizados no Allianz Parque, brigaria por tanto, e na primeira oportunidade, pimba, manda um Palmeiras e Corinthians lá pra Barueri. E se você acha que acabou, fique tranquilo, porque essa eu vou te antecipar e depois vem aqui no canal do Facincani pra curtir a certeza desta, tá bom? Dias 10 e 11 de maio também tem show no Allianz Parque, sábado e domingo. 11 de maio, inclusive, show do System of a Down, né? Uma data dupla dessa banda de rock. E mesmo dia de Palmeiras e São Paulo, domingo, 5h30 da tarde. E não tem outra data, tem que ser essa. 8ª rodada de Campeonato Brasileiro. Não dá pra ser nem no sábado, dia 10, e obviamente, né? Nem no domingo, dia 11, qualquer tipo de alteração. O jogo só pode ser domingo. E, de novo, Palmeiras e São Paulo vão jogar fora do Allianz e também a Arena Barueri já foi pré-requisitada para esse evento show do System of a Down. Portanto, 2 clássicos antes até da 10ª rodada, próximos um do outro, um na terceira e outro na 8ª rodada, 2 confrontos à parte do campeonato para o Palmeiras, os 2 grandes rivais aqui da capital, e o Palmeiras vai jogar fora de casa por compromissos. É a gestão Leila Pereira que ama, só que não, a torcida do Palmeiras. E olha que ainda tem um asterisco nessa brincadeira, porque dia 19 de abril, daqui a algumas semanas, uma semana depois do derby Palmeiras e Corinthians, tem o festival Monsters of Rock, também no Allianz Parque no sábado. No domingo, 20 de abril, tem Palmeiras e Fortaleza, 6h30 da tarde, que pode ter
público reduzido no que depender da logística da desmontagem de palco. Ou seja, um Palmeiras que mal começou o Campeonato Brasileiro, que talvez precise do Allianz Parque nesse período recente, que não joga bem nem em casa, muito menos fora também, mas vai saber se é um alento para tentar se revigorar. E justamente em jogos pesados, contra adversários fortes, Fortaleza que joga Libertadores, o São Paulo obviamente clássico e Corinthians dispensa apresentação, esses 3 jogos, 2 deles, um vai para Barueri, o segundo já tem a pré-requisitação para Barueri, porque eu duvido que o São Paulo vá querer jogar na segunda-feira, é claro que não, depois de toda a polêmica no Campeonato Paulista, e o terceiro pode ter público reduzido por causa da logística de desmontagem de palco. Essa é a gestão Leila Pereira, que ama, só que não, o seu torcedor. Cadê a promessa de acordo? Cadê, dona Leila Pereira? Essa logística maravilhosa, essa nova tramitação com a W Torre para facilitar jogos pesados e importantes do Palmeiras. Atenção, torcida palestrina. Uma notícia de bastidor que pode impactar diretamente o clássico mais quente do futebol paulista. O Palmeiras, que estava escalado para receber o Corinthians no Allianz Parque pelo Brasileirão, teve que agir nos bastidores e solicitar uma mudança importante. E o motivo? Um show do mestre da música brasileira, Gilberto Gil, agendado para o mesmo dia e local. É isso mesmo, futebol e música dividindo o palco, mas quem vai ter prioridade? O Verdão já bateu na porta da CBF pedindo alteração de estádio e agora a Arena Barueri entra em cena como palco do derby. Mas o que muda com isso? E como isso afeta o clima e a força do Palmeiras nesse duelo? Cola comigo que eu te explico tudo. Vamos direto ao ponto. O clássico entre Palmeiras e Corinthians estava marcado para o dia 12 de abril, um sábado, às 18h30, no Allianz Parque. Só que neste mesmo dia, o estádio será palco de um show de Gilberto Gil, e como a estrutura de um evento desse porte demanda tempo para montagem, desmontagem e segurança, simplesmente não há como realizar o jogo no Allianz. Resultado: o Palmeiras, que é o mandante da partida, já entrou com pedido na CBF para mudar o local do confronto. A Arena Barueri surge como a solução imediata, um estádio onde o Verdão já mandou vários jogos no passado, inclusive partidas importantes. E não pense que o Verdão não tentou manter o jogo na sua casa. Houve sim uma tentativa de remarcar o clássico para o domingo, dia 13, mas aí esbarrou num obstáculo que quem é de São Paulo já conhece: segurança pública. Isso porque o São Paulo também joga no Morumbi nesse mesmo domingo, e segundo os órgãos de segurança, é inviável ter 2 jogos de grande apelo popular na capital paulista no mesmo dia. Ou seja, o Allianz Parque está oficialmente fora de cogitação para esse duelo. Com o Allianz fora da jogada, a Arena Barueri vira a principal alternativa para o Palmeiras. O estádio, apesar de menor e menos imponente que o Allianz, tem recebido melhorias nos últimos anos e pode sim ser um bom lar temporário para o Verdão. A capacidade é menor, o que diminui o poder de pressão da torcida, mas em compensação, é um local onde o Palmeiras se sente à vontade e já tem histórico de vitórias. A diretoria alviverde agora aguarda a confirmação oficial da CBF, que deve sair nos próximos dias. E como fica o clima para esse derby? O jogo entre Palmeiras e Corinthians já é naturalmente carregado de rivalidade. Com essa mudança de estádio, o torcedor alviverde fica dividido. De um lado, a frustração por não poder lotar o Allianz Parque; de outro, a certeza de que o apoio vai continuar forte, seja em Barueri ou em qualquer canto do Brasil. A torcida já está mobilizada nas redes sociais, cobrando uma postura firme da CBF e torcendo para que nada interfira no rendimento do time em campo. Então, torcedor, agora é foco total no que realmente importa: empurrar o time do Abel, seja onde for. Se for na Arena Barueri, que a gente lote as arquibancadas, cante os 90 minutos e transforme aquele estádio num caldeirão verde. Porque com o Palmeiras, onde for, é casa cheia. Fiquem ligados porque nos próximos dias a CBF deve bater o martelo e confirmar a mudança de estádio. E aqui, você vai saber de tudo em primeira mão. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você achou dessa troca de estádio. Vamos pra cima, que clássico se joga com raça, e torcida é onde o Palmeiras estiver. Avanti, palestra!